Bom dia a todos e todas. Uma grande satisfação de mais uma vez compartilhar aqui no CBH do Litoral Norte com todos os presentes as minhas reflexões que de certa forma dialogam com alguns aspectos que a Melissa acabou de colocar para vocês e também talvez tragam alguns contraditórios, não? E que vai ser muito bom para o nosso debate. Eu coloco justamente a ideia de educar para a sustentabilidade no sentido de se refletir um pouco com uma finalidade, não? Então, nesse sentido que eu trabalho com esse conceito, e a minha reflexão está muito associada à minha vivência, à minha prática como docente, pesquisador, que tem trabalhado muito no diálogo dos temas da educação, o meio ambiente e a governança. Eu também já participei em comitês de bacias hidrográficas, então tenho uma vivência que espero que eu possa compartilhar com vocês e a gente ter um bom debate. Começando com algumas questões e perguntas, não? Essa primeira é justamente sobre um termo que ainda está sendo debatido e um termo que começa a ter cada vez mais robustez do ponto de vista da sua presença, um termo que explicita a ideia de que o ser humano é o grande responsável pelas mudanças que têm acontecido, do ponto de vista da sua relação com os recursos naturais. E isto está muito claramente manifestado a partir de um tema que obviamente tem muito a ver com o nosso cotidiano, que são as emissões de CO2, não? As emissões de carbono, que justamente trazem à tona um tema que tem que nos preocupar cada vez mais, que é os impactos das emissões sobre o clima, e que a gente denomina de mudanças climáticas, não? E que, de certa forma, nos introduz aí toda uma questão que, para gerações que nos antecederam, se colocavam de uma forma muito menos preocupante, angustiante, que é a incerteza, não? Inclusive, nestes dias, saíram matérias dizendo que a perspectiva de chegar apenas a 2 graus de temperatura é muito pouco provável. Como cada sociedade vive um pouco sempre o presente e deixa de lado a sua preocupação com o futuro, pode parecer que isto não seja tão relevante porque não estaremos aqui para vivê-lo, mas sem dúvida, já pelo menos há uma geração, o tema dos eventos climáticos e seus impactos é algo cada vez mais preocupante, e as mudanças das formas de produção e da busca de redução das emissões são um tema que deve ser cada vez estar mais presentes na formação das novas gerações. E vocês, como educadores, como gestores, como cidadãos que estão envolvidos com a temática ambiental, obviamente tem que ter isso em mente. E aí uso outra ideia, que é a ideia dos limites planetários, o quanto que as diferentes formas de emissões estão chegando a limites, porque nós vivemos numa sociedade onde tudo são métricas, e a maior parte das métricas não são compreendidas pela sociedade, não? Então, o papel das práticas educativas é justamente trazer para a sociedade, principalmente no tema ambiental, uma decodificação, porque o fato de que a gente tenha uma informação muito reduzida também pode estimular muito uma visão catastrofista. E o mais importante para nós é avançar cada vez mais para uma visão
preventivista, não? Uma visão que nos introduza para questões de que, a partir de uma visão preventiva, a sociedade tem muito mais capacidade de se organizar e se defender claramente de tudo aquilo que é incerto ou que está aí como colocado como ampliação das vulnerabilidades, não? E que precisamos cada vez mais estar preocupados em administrar os riscos socioambientais. Não é uma questão de culpabilizar, mas o fato é que até muito recentemente a sociedade nem sequer tinha ideia de todos os riscos que estavam sendo promovidos pela modernidade. Quando se amplia o uso do automóvel, vamos dizer, na era com Henry Ford, na década de 20, se via isso apenas como um dado de modernidade. Hoje o automóvel é visto, em parte, como um dos vilões, não? Nas emissões. Por isso que, inclusive, está se modificando cada vez mais até a tecnologia para reduzir as emissões. Então, todo o nosso cotidiano está marcado pelas emissões. Nós temos energia que está sendo produzida, poderia ser produzida por energia nuclear, poderia ser, em geral, ainda, no caso do Brasil, é hidroelétrica, não? Mas essa energia hidroelétrica ou as energias termoelétricas, todas têm uma determinada forma de emissões, não? Então, isso é fundamental porque nós somos, de certa forma, nossa vida está associada ao fato de que estamos fragilizando a nossa relação da sociedade com o ambiente em que vivemos. E por isso eu trago muito esse tema das mudanças climáticas. E aqui, no litoral, nas regiões costeiras, obviamente, esse é um tema importante porque a questão do avanço do mar, do aumento do volume do mar, é um tema que, obviamente, toca profundamente. Podemos não olhar isso no curto prazo, mas vocês que moram aqui já devem ter, em muitos casos, percebido os impactos dessas transformações. Elas são muito sutis, às vezes, mas em certas regiões você observa isso de uma forma cada vez mais crescente. E, obviamente, que isso demanda que a sociedade esteja cada vez mais atenta a uma preocupação de controlar o avanço do mar e, obviamente, de buscar formas de urbanização que sejam cada vez menos afetadas e promover práticas não predatórias em termos da proteção dos recursos naturais, biodiversidade, mata ciliar, etc., etc. Né? Então, é nessa direção que eu estou trazendo para vocês a minha reflexão. E essa realidade ambiental do século XXI, eu não vim aqui para estragar o dia, mas, de fato, não, se a gente observa os aspectos que estão aqui colocados, são muito reais. Eu não estou inventando nada. Não? Poderia colocar com imagem de incêndios florestais, como a gente viu que teve recentemente em várias partes da Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, com muita frequência também. Não? Mas observando todos estes aspectos, na sua totalidade, são aspectos resultantes do modo de vida que foi sendo disseminado no planeta Terra. E como a gente não sabe se tem gente em Marte, dizem que não, pelo menos, não? É o que a ciência está nos indicando, é que, obviamente, todos esses aspectos estão extremamente associados às formas de produção e consumo. E alguns claramente passíveis de serem administrados, como, por exemplo, os resíduos sólidos. Mas as nossas prefeituras teimam em fazê-lo de uma forma extremamente lenta e, às vezes, muito pouco eficiente. E, além disso, não estimulam uma forma de corresponsabilização dos cidadãos. E, para mim, o tema da educação para a sustentabilidade está fundamentalmente associado à ideia da corresponsabilização no uso da água, na questão do destino dos recursos, dos resíduos sólidos, não? Obviamente na questão da forma de consumo, não? E um aspecto que obviamente
interessa diretamente a vocês, que é a questão do desmatamento e toda a perda de áreas naturais associadas à especulação imobiliária, à apropriação indevida desses recursos que são tão fundamentais. Além de um tema que, obviamente, está diretamente associado a uma dinâmica de cada sociedade, que é a questão do nível de pobreza, de desigualdade, que podem ser fatores que ainda promovem maior deterioração, ou fatores que poderiam ser modificados a partir de inclusão social, como políticas públicas também podem desenvolver, não? Bom, então, tudo isso, e tem a ver agora com a fala da Melissa, nos coloca que vivemos numa sociedade de riscos e que estes riscos foram promovidos pela sociedade. Mas nós estamos aqui numa sala cheia de pessoas que sabem que vivemos numa sociedade de risco, estão aqui justamente para trocar ideias sobre as formas como a sociedade tem que se comportar para confrontar-se com os riscos que foram provocados, ou seja, uma visão reflexiva. Porque quando usamos a palavra complexidade, não é para deixar as pessoas confusas, porque de fato, ao falarmos de complexidade, estamos falando das relações, não? Nós, quando falamos de uma crise hídrica, não podemos colocar apenas a culpa em São Pedro, não? A relação da crise hídrica está associada com o tema da governança, com os padrões de uso e de consumo. Então, nós podemos perceber que cada vez é mais importante, inclusive em sala de aula, fazer que os nossos alunos, desde a mais tenra idade, comecem a entender as causalidades e não façam uma interpretação maniqueísta dos processos, não? Isso que é fundamental, entender essas relações, e entender as relações justamente para que as pessoas sejam cada vez mais conscientes, mais preparadas para assumir um compromisso na sociedade de não produzir e não multiplicar os riscos, porque o que hoje nós fazemos é produzir e multiplicar os riscos, e apenas uma parcela ínfima da sociedade está atenta ao que significa o impacto dessa produção e multiplicação dos riscos. E sempre digo isso, não é uma questão maniqueísta de se interpretar, é uma questão de responsabilidade, de compreender o porquê estes problemas existem. As pessoas só se percebem do problema da água quando não tem água na torneira, mas antes disso elas não se dão conta. E as formas como o poder público se relaciona com as pessoas, muitas vezes é tornando elas os vilões da história, quando a questão é justamente torná-las protagonistas de um processo de corresponsabilização. E nós vimos isso na crise hídrica em São Paulo, onde se esperou praticamente até o último momento, primeiro para dar um bônus e depois que voltou a ter mais água, para retirar o bônus, como se fôssemos cachorrinhos amestrados que você dá a comida e retira a comida. E obviamente com isso a sociedade não se responsabiliza, a sociedade fica ainda numa lógica de que a tutela é o que mais lhe convém. E obviamente que isso interessa a muitos governantes, não? E por que falar justamente em sociedade de risco? Pela necessidade de tomada de consciência sobre os impactos dos problemas ambientais e que a sociedade precisa gerir os riscos e que cada vez mais o tema ambiental ele tem que estar introduzido na comunidade pedagógica como um tema transversal, porque a única maneira da escola entender os temas ambientais é quando se introduz transversalmente e não se diz, é o professor de biologia, é o professor de geografia que entende. Não, todos podem estar dialogando, porque não existe nenhum tema que seja mais motivador e mais envolvimento para o engajamento coletivo que a temática ambiental. E, obviamente, tudo isso está associado à forma como essa sociedade está preparada e elabora melhor essas relações que se estabelecem, não? Então, essa multiplicação dos riscos são ambientais, são tecnológicos e são sociais. E, ao mesmo tempo, a tecnologia ela pode também estar promovendo
os avanços tecnológicos também podem estar promovendo uma redução dos riscos. Nós estamos vendo isso justamente com os avanços tecnológicos, com energia solar, com energia eólica, que são fatores para a redução das emissões. E a própria sociedade que desenvolveu isso. Não? Então, a sociedade tem duas caras, não? A cara de ser predadora, mas também a cara de ser uma transformadora. E isso que nós temos que elaborar cada vez mais e engajar as pessoas cada vez mais em cada um dos locais de trabalho em que a gente está envolvido. Não? E os desafios do conhecimento, não? O desafio do conhecimento é justamente fazer com que essa palavra complexidade fique cada vez mais diluída como um termo que se confunde com complicado, porque não é isso, não? E que é fundamental multiplicar os conhecimentos e os diálogos. E também algo que é um tema que hoje se torna cada vez mais importante e que falamos de objetos científicos híbridos, rompendo com a fronteira de conhecimento. Eu sou de formação sociólogo, mas não tenho o menor problema de estar dialogando com meteorologistas, com bioquímicos, com oceanógrafos. A Melissa e eu participamos do mesmo projeto, o projeto Araçá, aqui na região de São Sebastião, um projeto que eu colaboro discutindo justamente estes temas. Então, romper a fronteira de conhecimento significa abrir os campos e as atitudes de pesquisa e de formação dos atores no sentido de diálogo cada vez mais coletivos. Esse é o nosso desafio. Nossas fronteiras são cada vez mais próximas. As neurociências hoje dialogam cada vez mais com áreas que antes estavam totalmente dissociadas. Elas estão cada vez mais presentes. Por exemplo, as engenharias dialogam cada vez mais com a sociedade, né? E todas as áreas de conhecimento. Isso é um dos temas fundamentais. Então, aqui eu trago para vocês alguns elementos para refletir isso, não? A interdisciplinaridade, a transversalidade, a diversidade de saberes, os diálogos entre os saberes mais contemporâneos e os saberes tradicionais, sem que seja extrapolado nem de um lado e nem de outro, mas que justamente se abram esses caminhos, não? E como eu comentei antes, da reflexividade, das respostas às articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, e um tema fundamental hoje, a controlabilidade, porque quando estamos falando da incerteza se a temperatura no final do século XXI vai ser 2, 4 ou 6 graus, por mais ciência que possa haver, ninguém tem certeza. Então, a controlabilidade e, ao mesmo tempo, também a importância de se observar que não pode haver arrogância na controlabilidade, não? Porque hoje a geoengenharia acha que com certos tipos de tecnologia você pode controlar o próprio clima. Isso parece algo meio alucinado. Não posso dizer se isso acontecerá ou não, porque não estarei para vê-lo, mas de qualquer maneira é um tema fundamental. E a indeterminabilidade, não? Que também está associado a essas preocupações. Bom, então, quando estamos falando de governança de risco, estamos dialogando diretamente com práticas educativas, em diferentes níveis, mas estamos dialogando com isso. E estamos também dialogando com a importância de que, para pensar a governança de riscos, nós precisamos fortalecer as comunidades de práticas que são este tipo de encontros, não? Em diferentes espaços. Os comitês de bacias hidrográficas, concebidos a partir de uma legislação nacional, podem ter maior ou menor efetividade. Eu acho que neste momento nós estamos numa baixa disso, porque efetivamente a política pública tem tido um comportamento muito mais recentralizador do que participativo. E, obviamente, eu trabalho com esse tema já há quase 20 anos, eu vivo uma enorme frustração de ver a fragilidade da participação social na gestão de bacias hidrográficas, não apenas em São Paulo, mas em diversas regiões do país. Então, esse é um tema que, obviamente,
nos preocupa muito, porque se a sociedade não participa, as decisões serão sempre tecnocráticas, não? E isso, obviamente, exclui a sociedade de um envolvimento e de uma corresponsabilização. Práticas socioambientais educativas colaborativas e novas culturas de diálogo, que é justamente o desafio que nós temos de aumentar cada vez mais o nosso repertório de práticas. A Melissa estava falando da educação conservadora, da educação crítica, da educação da ecopedagogia. Bom, a gente pode inventar 1001 escolas, correntes, mas no fundo a grande preocupação tem que ser mesmo de que essa participação, ao envolver as pessoas numa discussão sobre a problemática ambiental, lide com as questões subjetivas e intersubjetivas. Ou seja, nós temos que considerar que as pessoas têm visões diferentes, assimetrias educativas, ou seja, níveis diferentes de formação e de educação, e que tudo isso não pode ser simplesmente ignorado. Ou seja, muitas vezes a universidade chega com um discurso que não é compreendido pelas pessoas e cria um distanciamento que desestimula até o fato da importância de que o conhecimento produzido nas instituições dedicadas a isso acaba não tendo a necessária repercussão, e isto seria fundamental, inclusive nas políticas públicas. Sempre há uma resistência, porque a visão é de que a universidade traz sempre uma visão crítica, negativa, etc., e que, de fato, é fundamental que esse diálogo seja sempre presente, né? E os desafios do conhecimento é justamente para uma sociedade sustentável permeado de obstáculos. Isso não podemos ignorar, porque existe a necessidade de mudança radical no sistema de conhecimento, dos valores e dos comportamentos, e de ações educativas na direção que a gente está conversando, não? E no contexto em que nos situamos hoje, nós podemos observar que há uma ampliação das vulnerabilidades e uma distribuição desigual dos riscos. Isso é fundamental. Quando nós temos sociedades que estão muito mais preparadas para lidar com riscos, porque elas têm quase que no seu cotidiano situações permanentes de eventos extremos. Eu dou o caso do Caribe, não? E do Sudeste Asiático, onde tem furacões e tufões. Então essa sociedade está muito mais preparada. No Brasil, a palavra eventos extremos, ela é muito mais recente, mas, digamos, ela se torna cada vez mais recorrente, e nas grandes cidades isso vai criando um clima de enorme intranquilidade e insegurança, porque os eventos extremos fazem que, por exemplo, em cidades onde tinha uma chuva com um padrão, se modifica completamente e de repente em uma hora chove 100 milímetros e não tem sistema de drenagem que aguente muitas vezes esse volume de chuva. Isso provoca uma enorme quantidade de perdas humanas, não? E obviamente os setores mais vulneráveis são mais afetados. E aí tudo isso muitas vezes tem a ver com política pública, política municipal, que permite a localização de habitações em condições precárias, em locais onde não deveriam estar. Então tudo isso também está associado, obviamente, ao fato de que as sociedades podem reduzir o grau de vulnerabilidade dos seus cidadãos e, ao mesmo tempo, levar em consideração justamente que é necessário também modificar essa distribuição desigual de riscos, né? E, face ao fato de incerto, se coloca um desafio cada vez maior de que as políticas públicas se modifiquem no sentido de adequar-se a uma lógica na qual os eventos climáticos não podem ser desconsiderados. Hoje os planos diretores precisam levar em conta o tema das mudanças climáticas, a importância dos serviços ecossistêmicos, uma série de mudanças, a inclusão social, não? Ou, no caso do Brasil, por exemplo, a relação da gestão pública, resíduos sólidos, inclusão social através das organizações de catadores, recicladores, não?
toda uma série de temas que muitas vezes são deixados de lado, seja por conveniências políticas, ou seja por um desconhecimento, ou até por uma forma de procrastinar, de atrasar as soluções que muitas vezes são necessárias. E também, obviamente, o último tema, que são conflitos de interesses, né? Quando estamos falando em plano diretor, nós sabemos muito bem o que isso significa, não? A pressão de certos setores e a necessidade de organização de outros para se proteger da pressão dos setores economicamente interessados, não? Bom, eu trago agora a reflexão que tenho desenvolvido a partir do trabalho de pesquisa, mas de pesquisação mesmo, não? São caminhos para práticas cooperativas e interdisciplinares, ou seja, a importância que tem, quando estamos falando de educação, de ampliar, de hibridizar, diversificar os conhecimentos, de formar novas mentalidades, conhecimentos, valores e comportamentos, de reduzir ao máximo uma visão instrumental e ampliar ao máximo a visão colaborativa, ou seja, os atores precisam estar cada vez mais envolvidos em lógicas de aprendizagem, compartilhada em contextos marcados por dificuldades reais mensuráveis quanto ao comportamento humano, não? Ou seja, este é um dos grandes desafios. E, obviamente, que quando estamos nos referindo a essa visão instrumental, nós temos que olhar isso com muitíssimo, com uma enorme preocupação, porque justamente, muitas vezes, as visões reducionistas fazem com que as pessoas tenham uma compreensão muito limitada da complexidade dos processos que estão envolvidos. E a temática ambiental é pautada justamente por esses aspectos, né? Então, quando falamos em educação ambiental para a sustentabilidade, ou seja, é claro que quando se coloca a palavra ambiental não apenas como objetivo, mas como uma finalidade, eu entendo que nós precisamos cada vez promover mais a capacidade de ter uma reflexão, de aceitar a incerteza e o futuro, de gerar um pensamento aberto às incertezas, às mudanças, às diversidades, de construir e reconstruir um processo contínuo de novas leituras e interpretações e de configurar novas possibilidades de ação. Então, sustentabilidade e transformação implicam em definir um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos. E aí estamos falando, por exemplo, num comitê de bacias hidrográficas, de participantes que foram eleitos pela sociedade, que têm um papel de representação, de engajamento e de resposta à base que os escolheu, né? Através de práticas educativas e um processo de diálogo informado, porque isso é fundamental. O diálogo informado significa que você não aceita apenas uma receita pronta técnica, mas uma receita, mas sim que se traz para o debate. E quando estamos falando, por exemplo, de certos temas que são muito técnicos, existe esse desafio, ou seja, muitas vezes esse grau de formulação conceitual pode ser uma forma de você simplesmente desqualificar o outro, né? Então isso nos coloca um enorme desafio, que é justamente de que, se esse diálogo é informado, ele promove, ele potencializa um sentimento de corresponsabilização e de constituição de valores éticos, porque quando estamos tratando da temática ambiental, sem dúvida, estamos tocando na temática, no tema ético. Eles são altamente convergentes. E quando eu trago o tema da abordagem social e da governança adaptativa, que tem a ver justamente com uma conversa sobre a governança da água, porque nós estamos lidando com temas que nos colocam justamente o fato de que, dadas as transformações, a sociedade precisa se organizar, precisa estar cada vez mais preparada para lidar com algo que significa a sua adaptação.
Porque quando se fala de mudanças climáticas, tem dois níveis, não? A mitigação e a adaptação. A mitigação depende fundamentalmente de políticas globais, macropolíticas, acordos internacionais. Mas a adaptação, e por exemplo aqui na região do litoral norte, é um tema estratégico, é um tema fundamental, face a mudanças climáticas, por exemplo, não? Mas não deixando apenas só no tema das mudanças climáticas, mas sim também das formas como muitas vezes a gestão pública acaba interferindo em nome de suas decisões com ações que são altamente questionáveis do ponto de vista de garantir uma melhor qualidade de vida, não? Então, nesse sentido, quando eu trago o tema da aprendizagem social, eu coloco fundamentalmente a importância desse diálogo cada vez mais coletivo, da interlocução, de reconhecer a importância dos atores coletivos na sua diversidade e na sua diversidade econômica, social, religiosa, política, etc. Porque isto possibilita uma melhor decisão coletiva, aumenta a confiança e identificação de interesses e a construção de uma linguagem comum e estimula uma reflexão crítica num processo que tem que ser participativo, múltiplo e democrático. Porque por trás de tudo isso nós estamos trabalhando com um conceito fundamental: democracia. Democracia pensada enquanto algo, um processo que não é apenas político, mas é social e ético, né? Então, aprendizagem social, diálogos, algumas ideias podem estar até sendo retomadas, mas é o reconhecimento da interdependência, dessa possibilidade desse diálogo entre diferentes atores. Confiança e transparência. Hoje, o que a sociedade mais demanda e mais questiona é a falta de transparência, como as decisões são tomadas, não? Se não tivéssemos uma mídia, às vezes, mais alternativa e mais crítica, e o Ministério Público, muitas vezes a gente não saberia todas as decisões que estão sendo tomadas na calada da noite em relação a políticas públicas. Estou me referindo aqui ao caso do Brasil, não? Obviamente não estou falando de outros países, não? Mas isto nos coloca também uma importância que é justamente uma autorreflexão crítica sobre os objetivos e interesses, a visão sobre o sistema de gestão, o impacto das ações sobre os outros envolvidos. E tudo isto, ao se falar nos diálogos, obviamente coloca o fato de que um diálogo informado amplia uma avaliação crítica de soluções potenciais, a tomada de decisão conjunta com base em dinâmicas de reciprocidade e uma motivação maior para promover a implementação das decisões. As práticas dialógicas, elas precisam estar permeadas sempre por uma reflexão crítica, mas a palavra crítica não de uma forma banalizada, crítica no sentido do indivíduo entender e poder questionar, mas um questionamento que não passa necessariamente só por a visão ideológica, mas pela sua visão de mundo, pela compreensão dos processos, não? A politização da problemática ambiental é inquestionável. Na hora em que se traz uma discussão, como nesse momento está colocada, sobre a mudança que pode acontecer no licenciamento ambiental, a transformação de áreas de proteção ambiental, reforma de Código Florestal e tantos outros temas, por trás disso, sempre nós temos que garantir que haja o suficiente nível de problematização e de politização no sentido do questionamento, não? E, principalmente, o fato de que, na temática ambiental, e talvez em outros temas muito menos, sempre se coloca a questão de que você veste um santo e despe outro, não? Não tem como necessariamente chegar sempre ao consenso, não? O contraditório está colocado porque os interesses permeados pelas questões ambientais são muitas vezes extremos, não? Bom, com
concluindo aqui, eu acho importante reforçar essas ideias que estão embaixo, ou seja, pessoas cidadãs críticas e conscientes compreendem, se interessam, questionam ações predatórias, demandam a proteção do meio ambiente e exercem sua responsabilidade ambiental. Isto não é um cardápio, mas é simplesmente trazer um pouco os elementos no contexto no qual nós nos situamos quando estamos pensando em educação ambiental para a sustentabilidade. E aqui, um dos enormes desafios que a gente tem é como inovar nesse diálogo, porque muitas vezes quem desenvolve atividades de educação e meio ambiente fica recorrendo sempre às mesmas práticas, e muitas vezes as práticas acabam sendo muito prescritivas, não? As lógicas acabam dizendo, você tem que fazer desta maneira, você tem que se comportar dessa maneira, ou seja, uma visão que acaba sendo muito diretiva, não? Esse é o termo. E o desafio nosso é justamente de inovar em relação às formas de mobilidade, porque ninguém neste momento pode ignorar que nós, enquanto sociedade, estamos muito pouco mobilizados. Haja visto o que foi ontem o resultado da votação no Congresso e a falta de uma mobilização da população em relação a algo tão questionável como o que aconteceu ontem, não? Nós não podemos separar isso da política. Eu tenho que falar disso porque eu estou indignado, porque eu estou realmente extremamente incomodado com tudo isso que aconteceu ontem. Bom, então, isto significa que a abordagem tem que ser cada vez mais transparente, que possibilite esse diálogo compartilhado, que questione argumentos polarizados e maniqueístas, porque a polarização ou o maniqueísmo de um lado ou de outro não contribuem para que a sociedade seja mais democrática, não? E as metodologias têm que ser justamente pautadas por isso, pela premissa da corresponsabilização e da ação coletiva. Isso não significa... E isto significa que não tem receitas prontas, que a intuição, a experiência, a vivência tem tanto valor como muitas vezes um profundo conhecimento, porque às vezes o profundo conhecimento vem com um pressuposto de que este é o melhor caminho, e o melhor caminho se estabelece em atividades como aquelas que todos aqueles se envolvem com o meio ambiente, são fundamentalmente permeadas pelo diálogo e pela compreensão, não? Então, educar para a sustentabilidade está implícito a ideia de mudar modelos mentais e mobilizar, como eu disse antes, não instrumentalizar, valorizar as diferenças em processos que fortalecem confiança e processos de aquisição de conhecimento de forma coletiva, de maneira a promover o capital social, ou seja, a força que a sociedade tem de se organizar, e resiliência, que essa é uma palavra que hoje está cada vez mais presente e que vem da ecologia, e que é um termo que é importante que seja, se esse termo pode parecer difícil, mas dizer o seguinte: nós precisamos estar preparados para lidar com o incerto, nós precisamos estar cada vez mais organizados, informados, para poder questionar aquelas práticas que vão contra a necessária resiliência que precisa ter. Ou seja, resiliência significa a capacidade da sociedade de suportar situações que muitas vezes ela não está necessariamente preparada. E os temas ambientais, mudanças climáticas extremas e todos os impactos desse tipo de situações são fundamentais. E concluo dizendo que não existem receitas, mas existe fundamentalmente o diálogo para poder trocar receitas, que muitas vezes é o que dá mais sabor à comida que a gente pode estar vivenciando, não? Muito obrigado. Agradecemos a participação do professor Dr. Pedro Jacob e pedimos que permaneça aqui no palco para a roda de bate-papo. Gostaria de pedir que a professora Melissa Vivaco Rodrigues subisse ao palco também.
gostaria de chamar a senhora Rosa Maria Mancini, que atuará como mediadora para iniciarmos a roda de bate-papo.